Olá, começa agora o programa Câmara Saúde pela TV Câmara, o canal 4 da NET. Atualmente, muitos obesos têm optado pela cirurgia bariátrica, conhecida também como redução do estômago. Esse procedimento traz uma série de transformações, não só físicas, mas também psicológicas para esses pacientes que passam pela cirurgia. Hoje vamos saber um pouco mais sobre o trabalho psicológico, como que o psicólogo influencia essa pessoa. Estou aqui com a doutora Gisele Leles. Doutora Gisele, é um prazer tê-la aqui com a gente. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada. E vamos começar falando sobre a obesidade mórbida, tá? Quais os fatores psicológicos que envolvem essa questão do sobrepeso? Bom, a gente tem diversos fatores que podem envolver essa situação, né? Que são a ansiedade, alguns transtornos alimentares, questão da depressão está muito relacionado, né? A gente entende que a obesidade ela acaba por desenvolver nas pessoas uns transtornos de psicopatologia. E quando a pessoa se propõe a operar, tá? É válido procurar um psicólogo antes, porque é uma cirurgia muito invasiva. Então, para saber se é válido ou não essa operação. Bom, o trabalho do psicólogo no pré-operatório, ele é de conscientização desse paciente para a necessidade da cirurgia ou não, da viabilidade disso para a vida de cada um, né? Pensar na singularidade do indivíduo. O que aquela pessoa precisa e aquilo que ela dá conta posterior à cirurgia, né? De acompanhar com esse quadro de mudanças assim radicais de hábitos alimentares, estilo de vida e tudo mais. E o paciente que toma a decisão de operar, ele toma essa decisão por ele ou por pressões sociais, de amigos, namorados, relação à mídia? Bom, eu acho que a mídia ela faz uma diferença absurda, né? E essa coisa da magreza, de todo mundo ter que ser magrinho, de que isso que é bonito, né? Faz uma influência muito grande na cabeça de qualquer um, né? E acaba por influenciar também quem tem já a obesidade como um dificultador aí, achando que isso é um dificultador das relações sociais. E hoje, existe algum perfil psicológico que não seja viável a pessoa operar? Para aquelas pessoas que não valem a pena, né? Que não tenham como operar. Ó, não existe um estudo a respeito disso, mas tem algumas orientações com relação a pacientes que têm alcoolismo já desenvolvido antes da cirurgia e também, dependendo dos transtornos psiquiátricos, é necessário uma avaliação mais rigorosa. Gisele, e aqueles pacientes que são mais cheinhos, né? Eles são apenas cheinhos, eles não são obesos. E eles engordam para atingir o índice de massa corpóreo IMC necessário. Como que o psicólogo ele deve agir nesse caso? O psicólogo deve tentar conscientizar o paciente de que a cirurgia ela é um processo agressivo, né, que ela traz algumas consequências e mudanças de hábito muito intensas e que ele pode tentar ainda, né, pensar a respeito de quais são os modos que ele já tentou fazer uma dieta, né, tentar o emagrecimento de uma outra forma que não seja cirúrgica. Existem estudos que dizem que as pessoas que são magrinhas e que acabam, ou cheinhas, como você disse, né, que acabam querendo fazer essa cirurgia, elas têm um potencial para desenvolver doenças próprias da obesidade que é 4 vezes maior do que quem desenvolve a obesidade ao longo dos anos, né? Então ela acaba acarretando algumas doenças que ela poderia evitar de alguma forma, fazendo com que isso fosse realizado de outro jeito. E de alguma maneira, né, essa decisão de engordar para fazer a cirurgia bariátrica, como que pode comprometer futuramente esse paciente? Essa mudança radical, eu vou comer muito para engordar e depois eu vou parar de comer drasticamente porque eu fiz essa cirurgia. Isso pode criar um conflito nessa pessoa? Pode. Isso pode acarretar problemas por questão até dessa compulsão pela alimentação, né? Ele come intensamente o dia todo, ele come diversas coisas, leite condensado,
pizza, macarrão, né, para que ele consiga obter esse ganho de peso. E aí, posteriormente, o que acontece? Posterior à cirurgia, nos primeiros dias ele já tem que estar só com líquido, pouquinho, várias vezes ao dia, mas nada de sólido. Então, tudo isso pode provocar questões relacionadas à ansiedade, pode causar alguns aspectos, né, de depressão, pode aparecer alguns sintomas, sim, emocionais que são agravantes aí, né, no pós-cirúrgico. E qual que é a função do psicólogo no pré-operatório? No pré-operatório, o psicólogo tem a função de conscientizar esse paciente se é aquilo mesmo que ele quer passar, né? A cirurgia, ela é agressiva, ela traz alguns compromissos ao longo da vida, né? De mudança de estilo de vida, de mudança de hábitos alimentares, que são permanentes e que precisam ser revistos, vistos, analisados de acordo com cada caso, pensando aí na singularidade de cada um. E doutora, é recomendado para os familiares desses pacientes fazerem também uma consulta com o psicólogo? É recomendado, principalmente porque no pós-cirúrgico a pessoa passa por um monte de mudanças, tanto emocionais quanto físicas, e a família é a base para que ela possa conseguir aí lidar com todas essas situações e trazer mais qualidade de vida e trazer mais possibilidades de se relacionar melhor junto da família. E muitas pessoas, né, quando fazem a cirurgia, eles acreditam que isso é um processo mágico, né, que a pessoa vai dormir gordo e vai acordar magro, vai acordar Gisele Bündchen. E a gente sabe que não é bem por aí. Qual é o papel do psicólogo durante essas mudanças? Como que é o acompanhamento do pós-operatório? No pós-operatório, a gente vai trabalhar a questão da autoimagem, né? A questão da ansiedade com relação a essa mudança corporal de uma hora para outra, né? Não existe mudança mágica, não existe mudança de comportamento mágico, não existe mudança de relacionamento interpessoal mágico. Né? Muitos gordinhos acabam acreditando que os problemas de relacionamento interpessoal dele ou problemas sexuais e amorosos estão relacionados à obesidade. E muitas vezes não é isso que acontece. Então, no pós-cirúrgico, a questão é trabalhar toda essa angústia, né, de que existem mudanças que vão ser não da cirurgia, mas de uma mudança de comportamento mesmo, de uma mudança emocional que é importante ele está realizando. E o paciente, ele tem que fazer esse acompanhamento pós-cirúrgico, né? E os familiares, eles também têm que fazer esse acompanhamento pós-cirúrgico? É recomendado fazer consultas com o psicólogo? Eu acho importante. As mudanças de comportamento, como eu estava te dizendo, elas são muito evidentes depois da cirurgia e principalmente depois que a pessoa começa a ter uma outra imagem corporal e a uma facilidade maior de se locomover, de estar em alguns lugares que antes não se sentia bem. Então, tudo isso vai trazer repercussões na família, né? Vai trazer mudança aí no modo como as pessoas se relacionam dentro da casa, fora da casa, né? E com outras pessoas aí do vínculo social. E muitas pessoas, logo depois de operarem, eles desenvolvem uma depressão, né? A depressão pós-cirúrgica. Como que o psicólogo pode ajudar nisso? É comum essa depressão pós-cirúrgica? Para essas pessoas que acreditam que essa cirurgia é uma possibilidade mágica, ela é ainda maior. Por quê? Porque é o que eu estou te dizendo, as mudanças comportamentais, elas vão ser de acordo com a pessoa que está ali, não com o gordinho ou o magrinho que está aparecendo, né? Elas vão ser desenvolvidas ao longo do tempo por mudanças de comportamento, não só alimentar, mas mudança de comportamento de vida, mudança de comportamento na socialização, no trabalho, né? Alguns gordinhos acreditam até que quando emagrecerem vão conseguir emprego. Os magros também sofrem preconceito, os magros também têm dificuldade de encontrar emprego. Então tudo isso precisa ser trabalhado
junto da pessoa para que ela não ache que tudo vai se resolver, né, como se fosse uma varinha de condão. Bateu ali, mágica. um toque de mágica e tudo acabou. E não é assim. E os obesos, doutora, é o que eu brinco, tudo é motivo para comer, né? Então, se eu tô feliz eu vou comer, se eu tô triste eu vou comer, qualquer coisa eu vou comer, né? E eles descontam as emoções na comida. Depois da cirurgia, eles não conseguem comer, né? Eles não conseguem se satisfazer comendo. Eles desenvolvem algum tipo de compulsão, algum outro tipo de compulsão? Nem todos os pacientes desenvolvem alguma compulsão posterior à cirurgia, mas essa possibilidade ela existe, né? A gente tem casos de alcoolismo, tem casos de pessoas que passam a consumir muito mais com roupas, né, ou jogos, cigarro. Então ela pode trazer alguns problemas com relação a vício, sim. Por isso a importância do acompanhamento do psicólogo no pré-cirúrgico, para que a questão do comportamento alimentar ela seja muito bem analisada, muito bem pensada, para que isso não acabe tornando assim uma válvula de escape, né? Fez a cirurgia, eu preciso de outra coisa, então agora eu vou beber, porque também tem a questão de ser mais fácil a ingestão da bebida do que da comida, né? Então a gente acaba vendo um desenvolvimento de outras questões, de outros vícios, que podem ser, sim, pensados antes da realização da cirurgia. Muitos pacientes, eles abandonam, né, o tratamento psicológico pouco depois da cirurgia. Eles vão em 1, 2 consultas e eles abandonam. Por que eles fazem isso? Quais são as consequências dessas escolhas? Então, muitas vezes eles acreditam que já está suficiente, que eles conseguem lidar com todas as situações que vêm pela frente sozinhos, né? A mágica de novo. Já deu, né? A questão da psicologia, ela ainda é uma questão muito complicada. As pessoas acreditam que não precisam. E a gente tem algumas questões que são do pós-cirúrgico, principalmente depois desse processo, não só no comecinho, mas quando começa uma mudança corporal, que são ocasionadas até com relação às outras pessoas que convivem junto, né? Parceiros estranhando o modo como a pessoa está se comportando, ou mesmo a própria pessoa achando que aquele parceiro já não lhe serve mais, né? E querendo aí se relacionar com outras pessoas, porque quando era gordinha, só ele olhou para mim, ou só ele era alguém que tinha algum encantamento por mim. Me aceitaria dessa forma, né? Uhum. E depois que a pessoa opera, né, muitas vezes ela se separa, né? Muitas vezes a pessoa se separa do seu companheiro que está há anos com ela. Por que isso acontece? Mudança de hábitos, né? Mudança de estilo de vida. Uma pessoa obesa, ela tem um tipo de comportamento. Quando ela emagrece, ela tem a possibilidade de realizar algumas coisas que talvez fossem sonhos para ela e que ela nunca nem expôs para o parceiro, né? E que acabam assim aparecendo durante o relacionamento e a outra pessoa não dá conta de lidar com aquilo, porque acontece uma mudança muito profunda. Existem aqueles pacientes que não conseguem comer determinado tipo de alimento, né? Ou então eles perdem simplesmente o prazer em comer. Como que deve ser feito esse acompanhamento? Isso é uma resposta do organismo? É psicológico? Em alguns casos, a resposta é do organismo, por conta até da pessoa tentar fazer uma alimentação do modo como fazia antes, de não ter trabalhado essas questões com relação à mudança de comportamento alimentar, né, e investir em alimentos que ela não deveria, e aí ficar com essa angústia de que não, eu não posso comer porque eu vou passar mal, o que pode não ser verdade, né? A gente tem um período de adaptação com a alimentação, que ele precisa ser respeitado. Muitas vezes a questão é mais emocional, né? Porque a pessoa acaba começando a ter dificuldades, por quê? Porque ela vivencia, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, mas nem tentou se alimentar, né? Nem buscou aquela alimentação de alguma forma um pouco menor, vamos tentar comer um pouquinho, vamos aos poucos aderindo a uma alimentação que pode ser de quase tudo. Mas